Bem, temos aqui o gráfico, uma configuração das escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e a partir disso nós vamos estabelecer uma relação entre as transformações de temperatura. Então, o que acontece? Nesse primeiro ponto aqui, eu tenho a escala Celsius, e eu tenho 0 e 100, o 0 como ponto de fusão e o 100 como ponto de ebulição. Para a escala Fahrenheit, eu tenho 32 para o ponto de fusão e 212 para o ponto de ebulição. E para a escala Kelvin, eu tenho 273 para o ponto de fusão e 373 para o ponto de ebulição. Lembrando que esses pontos aqui é o ponto de fusão, isso significa que é o ponto em que a água está em estado sólido, e esses pontos aqui de ebulição é o ponto em que a água em estado líquido ela passa para vapor. Então, nós temos aqui uma possível temperatura qualquer em Celsius, uma possível temperatura qualquer em Fahrenheit, uma possível temperatura qualquer em Kelvin. O que nós vamos fazer é estabelecer uma relação entre as temperaturas Celsius, Fahrenheit e Kelvin com base nesses valores aqui. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer uma relação de igualdade e acima eu vou colocar pontos de proporção menor. Então, o que significa isso? Observe o seguinte, que esse comprimento aqui, TC para 0, está para o mesmo comprimento de 100 para 0. Então, vou fazer aqui uma subtração. Repare, TC, que é a temperatura em Celsius, menos 0, está para 100 menos 0. E vou igualar essa segunda relação aqui. Ó. Eu vou pegar essa temperatura do meio e subtrair com a temperatura do extremo menor. Então, vai ficar TF menos 32 sobre, ou seja, está para 212 menos 32. Então, o que eu vou fazer é o seguinte aqui. Ó. TC menos 0 vale TC. 100 menos 0 vale 100. Então, TF menos 32 vale TF menos 32. Por quê? Porque TF aqui é uma incógnita e eu não posso subtrair incógnita de número. Agora aqui abaixo, 212 menos 32 vale 180. Então, nós temos aqui TC sobre 100 igual a TF menos 32 sobre 180. Então, observe o seguinte, ó. Eu vou simplificar aqui. 100 eu vou dividir por 10, que vale 10, e 180 eu vou dividir por 10, que vale 18. Então, nós temos no final TC sobre 10 igual a TF menos 32 sobre 18. O que eu posso fazer aqui, em ambos os lados, é dividir. E eu vou dividir aqui por 2. Então, ó, eu vou dividir o 10 por 2 e vou dividir também o 18 por 2, de maneira que eu tenho TC sobre 5 igual a TC sobre 5 igual a TF menos 32 dividido por 18 sobre 2, que vale 9. Então, essa relação aqui é possível nós encontrarmos como transformar a temperatura em Celsius para Fahrenheit. Ok. Nós podemos também fazer um outro ponto de análise aqui. Qual seria esse outro ponto de análise? Outro ponto de análise é como transformar, olha, como transformar de Celsius para Kelvin. Okay? Então, faremos o seguinte.
Observa que eu vou colocar também um sinal de igualdade e vou fazer o mesmo procedimento que fiz aqui. Então, essa temperatura em Celsius estou chamando de TC. Então, nós vamos ter o seguinte aqui. Nós vamos ter essa temperatura do meio, que é uma temperatura em Celsius qualquer, menos o extremo menor, que é zero. Então, vai ser TC menos zero, sobre, aqui, a subtração dos extremos menores, que é 100 menos zero. E aqui a mesma relação. Ó. Nós vamos pegar o T, que é a temperatura em Kelvin, uma temperatura qualquer, menos o ponto de extremo menor, que é 273, então vai ficar T menos 273, e eu vou dividir aqui. Vou dividir por a subtração dos pontos extremos. Os pontos extremos vai ser esse ponto maior aqui e esse ponto extremo menor. Então, nós vamos ter 373 menos 273. Então, vai ficar TC sobre 100 igual a T menos 273 sobre 100. Eu vou dividir ambos os lados aqui por 5. Então, nós vamos ter TC, aqui vai ficar 100 por 5, que vale 20. E T menos 273, aqui C sobre 5. É 100 sobre 5, que também vale 20. Então, observa que eu tenho 20 de ambos os lados, então posso cortar. Então, nós dizemos o seguinte, que a temperatura em Celsius é igual... Não, perceba, a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Então, olha, para transformar de Celsius para Kelvin, eu tenho que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Eu só vou colocar algumas representações aqui. Ó. TC é a temperatura em Celsius. Tá? TF, a temperatura em Fahrenheit. E T, a temperatura em Kelvin. Então, olha, sabendo dessas relações aqui, o que nós podemos fazer é algumas questões com base nisso. Então, vamos fazer algumas questões aqui. Olha, vejamos isso daqui. Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Fahrenheit. Ó, existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Então, vamos observar o seguinte. Ele fala, aqui na questão, que existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Então, a temperatura na escala Celsius vai ser igual à temperatura na escala Fahrenheit. E esse valor aqui eu vou chamar de X. Então, existe um valor X, tal que esse valor seja o mesmo na escala Celsius e o mesmo na escala Fahrenheit. Agora, que valor é esse? Para fazermos isso, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós temos que lembrar da fórmula que relaciona a temperatura em Celsius para a temperatura em Fahrenheit. E que equação é essa? Essa daqui, que nós explicitamos agora há pouco. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aqui na questão ele quer o seguinte, ó, esse valor de x tal que seja igual tanto na escala Celsius quanto na escala Fahrenheit. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, no lugar desse TC, eu vou trocar aqui por x. Então, vai ficar x sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Lembrando que o TF aqui é igual a TC, que nós chamamos aqui de x. X menos 32 sobre 9. Perfeito aqui. Olha o que eu vou fazer agora.
Eu vou fazer aqui meio pelos extremos. Então, o que significa isso? Eu vou multiplicar x vezes 9, que vai ficar 9x. E esse 5 eu vou multiplicar tanto pelo x quanto pelo 32. Então, nós vamos ter 5x e o 5 multiplicado agora por 32. E aí, quanto será que dá o 5 multiplicado por 32? Vamos examinar aqui. Examinar. Vamos analisar aqui. 5 multiplicado por 32. Dá 160. Então, olha, veja bem. O que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos, recapitulando, existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura? Então, nós fazemos o seguinte. Nós queremos uma temperatura em Celsius que seja igual à temperatura em Fahrenheit, que eu chamei aqui de X. Então, o que nós fazemos é o seguinte. Nós sabemos que essa daqui é a fórmula, TC sobre 5 igual a TF menos 32. No lugar de TC e no lugar de TF, nós vamos colocar o valor de X. Então, aqui nós temos X sobre 5 e TF aqui também, ó, vale X. Então, vai ficar X menos 32 sobre 9. Ok? Então, o que nós vamos fazer agora é o seguinte aqui, olha. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, meio pelos extremos, de maneira que eu vou multiplicar x vezes 9, que é 9x, e aqui eu vou multiplicar 5 vezes x, que é 5x, vou multiplicar esses dois termos aqui, 5 vezes x, 5x, e 5 vezes 32 menos 32. Aí agora eu vou ter essa expressão. Olha o que nós vamos ter a partir daqui. Veja bem. Esse 5x aqui está positivo, passa para o outro lado negativo, de maneira que eu vou ter 9x menos 5x igual a menos 160. Aqui, olha, o que eu vou fazer? Subtrair 9 menos 5, que dá 4x. Né? 9 menos 5 dá 4x. 9 menos 5 dá 4x menos 160. Ok? Esse 4 aqui está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo, de maneira que eu vou ter menos 160 dividido por 4. Então, olha, quando nós realizarmos essa divisão aqui, nós temos que menos 160 dividido por 4. Menos 160 dividido por 4 vai dar 40. Agora perceba o seguinte, ó, que eu tenho um fator aqui negativo. E a divisão de um número negativo pelo número positivo vai dar um número negativo. Então, a temperatura que vai apresentar o mesmo valor, tanto em Celsius quanto em Kelvin, ou quanto em Celsius quanto em Fahrenheit, vai ser menos 40. Então, menos 40 graus Celsius e aqui menos 40 graus Fahrenheit. É a temperatura que corresponde tanto o valor em Celsius quanto o valor em Fahrenheit. Ok? Vamos analisar aqui uma outra questão. Vamos analisar aqui uma outra questão. Ó, vamos lá. 3 termômetros são colocados no mesmo líquido e atingido o equilíbrio térmico, graduado na escala Celsius, registra 45 graus. Os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar que valores? Olha,
Aqui nós temos 45 e ele quer esse 45 tanto na escala Kelvin quanto na escala Fahrenheit. Lembra que eu explicitei agora há pouco o seguinte, ó, que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Fahrenheit menos 200. Ele quer aqui em Kelvin. Lembra que eu explicitei agora há pouco que a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Então, essa é a fórmula aqui, certo? Explicitei agora há pouco. Então, olha, a temperatura em Celsius aqui vale 45, tá? A temperatura em Kelvin é o que eu quero encontrar. E aqui eu tenho menos 273 da própria fórmula. Esse 273 está negativo, vou passar para o outro lado positivo, de maneira que eu tenho 45 mais 273 igual T, que é a temperatura em Kelvin. Então, para encontrar esse resultado, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, é somar 45 mais 273, que vale 318. 318. Então, nós temos aqui que a temperatura em Kelvin, 45 graus Celsius em Kelvin é 318 K. Beleza. Agora ele quer essa mesma temperatura em Fahrenheit. Nós explicitamos agora há pouco que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, o que nós vamos ter é o seguinte aqui. Se ele resistiu 45 graus Celsius, no lugar de TC, eu vou colocar essa temperatura aqui. 45. Vai ficar 45 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Eu vou realizar uma divisão aqui, 45 sobre 5. 45 sobre 5 vale 9, de maneira que eu tenho TF menos 32 sobre 9 igual a 9. Esse 9 aqui está dividível, vou passar para o outro lado multiplicando, e 9 vezes 9 vai dar 81. De maneira que eu tenho aqui TF menos 32 igual a 81. Esse 32 está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então, nós vamos ter aqui 81 mais 32, que vai dar 113 graus Fahrenheit. Então, olha, a temperatura em Kelvin vale 318 e a temperatura em Fahrenheit vale 113 graus Fahrenheit. Então, a resposta correta é a letra B. Então, essa foi a aula dessa semana.